Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa para se tornar um gestor hidrossanitário predial através do método nórdico e entrar para esse mercado 10 vezes mais lucrativo do que o mercado residencial, dando aquela alavancada na sua carreira. Então vem comigo aqui que a gente vai começar o nosso conteúdo. Para quem então é esse mercado? Esse mercado predial, eu costumo dizer que são para 3 tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa que busca inserção no mercado. Então, as grandes escritórios aí que trabalham para as construtoras, que constroem prédios de múltiplos pavimentos, investidores, eles têm uma necessidade grande aí de buscar profissionais que não estão qualificados no mercado. Eles não têm esse tempo para ensinar dentro do escritório. Então, eles querem alguém pronto. Essa pessoa pronta vai conseguir uma vaga mais fácil aí nesse mercado que está carente de profissionais. Também costumo dizer que já é para aquela pessoa que trabalha com projetos residenciais. Você já faz projetos residenciais hidrossanitários, mas você quer dar um próximo passo, quer se preparar para uma demanda um pouco maior, que tem um faturamento melhor, que é do predial. A gente sabe que um projeto de prédio vale bem mais do que um projeto residencial, custa bem mais, claro, é mais trabalhoso, consequentemente tem um faturamento melhor. Mas você pode falar assim, mas Pedro, eu nunca trabalhei com prédios, eu ainda não tive essa oportunidade, não apareceu o cliente nessa porta, então é esse o momento de você se tornar um gestor hidrossanitário predial. Tá? É exatamente esse momento. Porque na hora que aparecer a oportunidade, você tem que agarrar com unhas e dentes e não dá para deixar passar. É muita coisa que você precisa aprender aí. Então, se você for esperar ter o cliente para aprender, vai ser a hora perdida. E terceiro grupo que eu costumo dizer é a pessoa que já trabalha com projetos prediais, mas ainda não se considera um gestor. Ele sente insegurança, ou até ele sente uma insegurança de norma, ele tem algumas lacunas no conhecimento na parte de norma, não consegue defender uma ideia, ou ele até já está trabalhando num escritório que trabalha com prédios, e lá no escritório não embasam ele, não passam a parte de teoria, não passam a parte de dimensionamento e ele só repete processo. Então, você já trabalha com projeto predial e só repete processo, não sente uma autoridade? Então, está na hora de você se tornar um gestor universitário predial, até para defender as suas posições e aí ganhar mais espaço aonde você trabalha, seja você atendendo um outro patrão, tendo um patrão, ou você tendo seu escritório e já faz projetos e não se sente inseguro aí para debater com o construtor, com a construtora, com o investidor. Então são essas 3 pessoas que precisam se tornar um gestor hidrossanitário predial. Quem quer sim se entrar dentro de um escritório, né, conquistar uma vaga, quem já trabalha com projeto residencial e quer se preparar para um próximo passo, e quem já trabalha com projetos prediais hidrossanitários, mas tem aí uma lacuna no conhecimento que precisa preencher para se sentir mais seguro e ter uma maior autoridade. Beleza? Então, quem eu sou? Vou me apresentar rapidinho para vocês. Me chamo Pedro Leite, sou engenheiro civil, sou especialista, terminei uma pós-graduação na parte de instalações prediais e atualmente sou mestrando. Então aí estou prestes a concluir o meu mestrado, né? E aqui, pessoal, tem aí um breve histórico meu que eu vou querer compartilhar um pouco para vocês, para compartilhar também da minha história, explicar para vocês como que eu cheguei nesse momento de estar ensinando para vocês a parte predial. Então aqui já nem é meu primeiro estágio, mas eu coloquei só os estágios que eu realizei na parte de hidrossanitário. Então, na Engebrac Engenharia, de 2006 a 2018 foi o meu primeiro contato com o mundo dos projetos de instalações. Lá eu fiz projetos residenciais, fiz projetos comerciais como estagiário, também trabalhei já em prédios de múltiplos pavimentos lá. E a gente sempre utilizando o Revit desde o começo e uma metodologia BIM, né? Então, a gente utilizava outros softwares além do Revit, mas depois de um tempo a gente passou seguindo ali só com o Revit ali dentro. Eu aprendi demais dentro dessa empresa, tenho um carinho grande aí pelos profissionais que abriram essa porta para mim. Em seguida, passou um tempo, eu ainda na faculdade pensei, tá na hora de eu ir para a obra. Tá na hora de eu ir para a obra porque eu quero ter uma experiência de obra, quero ver como as coisas funcionam lá antes de concluir o meu curso. Não queria sair da faculdade sem essa experiência. E aí, gente, apareceu uma incrível oportunidade para mim, que foi um estágio na Merck Kits Hidráulicos. E aí também, mais uma vez, dentro do mundo dos prédios, edificações multifamiliares. Eu cheguei a acompanhar 7 empreendimentos de forma simultânea, de múltiplos pavimentos. E eu ia lá para ver a obra? Não, eu ia lá para ver a solução hidráulica. Então, olha só que imersão que eu tive, uma oportunidade incrível mesmo que foi aberta para mim, onde eu fiquei ali em 7, 8 empreendimentos que eu fiquei nesse tempo da Merck em 2018, olhando as soluções de hidráulica, apontando os erros, o que estava dando certo para o encanador, o que estava falhando ali nos kits, e eu imergi na obra, e isso explodiu a minha cabeça,
para a parte de projetos. Depois que eu voltei a projetar, minha mente nunca mais foi a mesma depois que eu passei na obra e fiz esse intensivão de hidrossanitário dentro da obra, acompanhando as soluções, via o que dava certo, o que dava errado, propor melhorias, passar relatórios. Então, essa fase de obra foi muito, muito legal. O que aconteceu? Por que eu saí desse estágio? Porque, gente, eu fazia de tudo. Eu estava lá ajudando na parte das obras, das soluções hidrossanitárias, fazer relatório de como estava o andamento da parte hidro, o que estava faltando, o que dava para melhorar nos traçados, o que não estava saindo certo, mas eu também ajudava a descarregar caminhão. E ali, gente, ali como um estagiário faz um pouco de tudo, tinha dia que eu descarregava caminhão pra caramba, aqueles monte de tubo de 6 metros, 3 metros, conexões, e às vezes o caminhão vinha de São Paulo, né? Eu sou aqui do norte do Paraná, e a gente fazia 5 entregas em obras diferentes no mesmo dia, então aquele dia puxado. Ajudava a descarregar material, daí teve uma hora que eu falei assim, gente, obra não é pra mim, tá na hora de eu voltar pros projetos. Foi quando apareceu uma oportunidade incrível na Hidráulica Carrion. E lá eu fui estagiário e logo em seguida já fui efetivado. Na verdade, eu fui estagiário ali durante uma semana. Na segunda semana, eles já estavam pedindo para eu fazer o tempo integral e trabalhando com prédio aí de múltiplos pavimentos também hidrossanitários, totalmente em BIM. Foi incrível a experiência que eu tive também lá. Agradeço mais uma vez esse pessoal que abriu a porta e foi onde mesmo eu tive maior contato com projetos de prédios de múltiplos pavimentos, aí atendendo grandes construtoras do sul, do sudeste, do centro-oeste do país, e a gente fazendo aí já soluções dentro do BIM. Tinha coisa dentro do CAD? Também tinha projetos dentro do CAD aí de prédios de múltiplos pavimentos, mas eu estava ali mais voltado para o pessoal que estava trabalhando no BIM, e foi inclusive por isso que eu acabei entrando na empresa, porque eu tinha esse conhecimento já de Revit, e eles estavam implementando em algumas obras e a equipe era muito enxuta nessa parte de BIM. Eu entrei para ajudar eles nesses projetos e foi incrível, aprendi bastante. Então, como eu disse, estagiário, logo fui efetivado, fiquei com eles mais um tempo e decidi que era hora de dar um passo e pegar os meus próprios projetos. Então, de 2019 a 2020, eu atuei como projetista aí autônomo, pegando os meus projetos, claro, projetos um pouco menores para a gente que está começando, residencial, comercial, de hidrossanitário, e começou a dar certo, começou a ir bem, falei, é hora de abrir a minha empresa. E aí eu abri o CNPJ e agora hoje a gente está aí com a Season Engenharia desde 2021. Aí eu como diretor, nós temos outro projetista aqui, mais 2 estagiários, mais alguns projetistas que ajudam e a gente está atendendo todo tipo de projeto de instalações. Pessoal, então mais ou menos essa é a minha história, bem breve que eu quis contar aqui para vocês. Então eu estou aí há bastante tempo nesse mercado do projeto hidrossanitário, desde 2016. E aí até 2016, 2019, bem intensivão na parte dos prédios de múltiplos pavimentos, tanto em projeto quanto vendo em obra. E eu acho que essa parte de obra, esses meses que eu fiquei na obra, mudaram a minha cabeça completamente para projetar. E é isso que eu tento passar para os meus alunos. Então, pessoal, vamos falar então de conteúdo? Chega aí de apresentação, falar um pouco de conteúdo. Qual que é a realidade do mercado quando a gente vê pessoas trabalhando com prédios de múltiplos pavimentos? Primeira coisa, e eu estou falando porque eu vim desse mercado, né? Eu saí de dentro dele. Eu passei por empresas que trabalhavam com eles. Eu tenho alunos que trabalham em prédios, em escritórios que trabalham com prédios. Eu sei a realidade desse mercado, seja por causa da minha vivência, seja por causa do que eu converso com os meus alunos e também todo o network que eu tenho e troco de informação. E aqui eu vejo 3 principais erros, não diria nem erros, mas lacunas do conhecimento que precisam ser aprimorados quando a gente fala em prédios. A primeira coisa que eu vejo é a falta de conhecimento de norma. Isso eu vejo bastante em alunos meus, até que já trabalham com prédios, né? Seja ali atendendo um cliente, seja dentro de um escritório. E o que eu vejo? A pessoa ela só repete o processo. Ela entrou ali num escritório grande que atende vários construtores, eles vão entregar um projeto modelo para ela e ela vai começar a modelar e replicar soluções que existem, mas ela não sabe por que ela está fazendo aquilo, ela não sabe o que é uma região de sobrepressão, ela não sabe o que tem que ter ou não ter numa estação redutora de pressão. Ela não sabe como calcular o recalque de uma bomba ali, motobomba, quais cuidados você tem que ter, o que a norma diz, o que a gente precisa dizer, porque ela só está repetindo o processo.
E aí ela se sente insegura. E daí tudo que pedem para ela fazer, ela só repete, ela não sabe por que ela está fazendo, ela não consegue debater, porque ela não tem um embasamento de norma. Ela não tem um embasamento teórico que é tão preciso para você ter autoridade e falar assim, ó, mas isso daqui está errado, mas isso daqui a gente pode fazer de outro jeito, e se a gente seguir esse caminho, né? Ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela não tem essa base. E, gente, escritório nenhum vai te passar isso. A faculdade não te ensina isso. A faculdade não ensina você essa parte de predial, de múltiplos pavimentos. E há uma lacuna do conhecimento e você não consegue dialogar. A construtora pega e fala assim, vamos fazer desse jeito. E daí você não pode nem falar sim, não, talvez, porque você não tem essa base de conhecimento de norma. E eu diria aí que 80% das pessoas que trabalham com o projeto hidrossanitário predial de múltiplos pavimentos têm uma lacuna de norma, tá? Porque às vezes tem alguém acima delas que sabe e não repassa essa informação, tá? Então é muito importante a gente ser isso para conseguir debater e defender as nossas soluções. Um outro erro que eu vejo é que não há o domínio do dimensionamento. Muitos aí utilizam já softwares BIM que dimensionam, ou plugins que dimensionam, mas ela não entende o que está por trás do dimensionamento. O que você altera para melhorar um pouco a pressão? Vai ser traçado, conexão, vou aumentar o diâmetro? O que eu consigo fazer para aprimorar? A pessoa não tem esse domínio. Às vezes o software cospe uma resposta e ela não consegue nem analisar se aquilo faz sentido, não faz, é coerente, não é? Ela não sabe, ela não tem esse conhecimento de dimensionamento, né? E até por isso que dentro do meu curso, eu vou falar mais para frente do meu curso para vocês, a gente trabalha com o dimensionamento de 3 formas. A primeira forma, a gente vai fazer uma concepção ali de forma manual. Eu vou ensinar vocês, mas se você quiser fazer na mão, você vai saber o que está por trás de cada forma, qual que é a conceituação de cada forma do dimensionamento. Depois, eu vou ensinar vocês a fazer esse dimensionamento através de uma planilha também, para vocês ali adentrarem dentro da planilha e analisarem dados por dados, depois de ter entendido como faz manualmente. E terceira opção que eu dou no treinamento é fazer dentro do software, dentro do Revit. Então, para quê? Para que você tenha esse domínio. A gente não pode fugir, né? O que eu vejo as pessoas já querendo a facilidade ali do software, sem entender todo o embasamento que está por trás do dimensionamento. E aí, talvez um erro aí mais comum, todo mundo já sabe, software e metodologia ultrapassados. Então, o pessoal está trabalhando numa metodologia ou sem metodologia, fazendo aí dentro de um software com base no CAD, né? Às vezes não necessariamente o CAD, mas tendo a base como CAD e não atendendo a metodologia BIM, que a gente já vê que está sendo implementada, que já tem decretos e leis que precisam ser implementados, né? Então, aí trabalha com CAD, ainda não trabalha com software BIM, é um erro. E aí, pessoal, eu quero apresentar então um método nórdico para vocês. Beleza? O método nórdico que eu desenvolvi, chamei de método nórdico, né? O que eu falo que tem que ser a criação e o embasamento para você ter autoridade para se tornar um gestor hidrossanitário. Então, não só um cadista, não um desenhista, eu quero que você seja um gestor hidrossanitário. E um gestor hidrossanitário precisa ter um método nórdico, na minha opinião, tá? Precisa estar embasado no que eu chamo de método nórdico. Beleza? O que é um método nórdico? É normas, dimensionamento e concepção. Então, um gestor hidrossanitário, ele domina as normas, ele domina o dimensionamento e ele domina a concepção. Isso é muito importante. Ele não só sabe utilizar um software, ele não só replica uma solução, mas ele tem todo o embasamento de teoria, dimensionamento e concepção. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, o que para mim, né, um gestor hidrossanitário, ele vai ter domínio das normas. E não são poucas, né? A gente tem a 5.626, 8.160, 10.844, 16.655 e várias outras. Então, você tem que ter esse embasamento de pegar a norma aí com a tua mão e ler ela inteira, né? Eu trabalho com as minhas normas aqui, ó, todas impressas aqui, ó, na minha mão e eu fico consultando o tempo inteiro, tudo grifado. Eu grifo todos os pontos. Então, a gente precisa fazer esse dissecamento da norma. Depois, dimensionar com segurança, né? Ainda com respaldo das normas. Então, a gente vai seguir as diretrizes das normas para dimensionar. E aí, que nem eu falei, dentro do nosso método nórdico aqui no treinamento, a gente vai fazer de 3 formas. Manual, depois em planilhas e depois com um plugin do map dentro do Revit. Tá, a gente tem uma parceria aí com um map. E por último, a concepção. E não é só uma concepção, não é um desenho 2D, um monte de linha que não traz informação nenhuma. É uma concepção BIM. O BIM é uma metodologia que envolve pessoas, processos e programas. Então, não adianta só um software, né? Tem toda uma questão de processos e pessoas que a gente vai abordar também no curso. E independe de software. Tá? Né? Claro que tem softwares que trabalham na metodologia BIM. Quais que são uns que a gente conhece? O Revit, Map,
né? O AutoQI, então o software da AutoQI também que o pessoal gosta bastante. E aí, a gente, dentro do treinamento, a gente vai estar aplicando no RevitMap, tá? Dentro do meu curso. Já vou falar mais do curso. A gente vai estar utilizando um software BIM, o Revit. Quer dizer que se você usa o AutoQI ou outro software BIM, você precisa necessariamente migrar para o Revit para acompanhar o curso? Não. Muito pelo contrário. Toda a parte de norma e dimensionamento é fora de software. Se você já domina um outro software, você nem tem necessidade de aprender o Revit, só se você quiser. Beleza, pessoal? Então, método nórdico para te transformar em um gestor hidrossanitário é isso: dominar as normas, dimensionar com segurança e ter uma concepção BIM. Beleza? Aí, pessoal, vamos então entender um pouco da linha cronológica de um prédio, da execução de um prédio. Então, tem o anteprojeto, então é a primeira análise de projeto com pré-definições, depois vai para uma compatibilização e validação. Ó, lembra que a gente falou do processo BIM? Isso daqui é um processo BIM, onde envolve pessoas, né? E a gente está utilizando um software. Então, é programas, processos e pessoas. É isso aqui, tá? A gente vai ter o anteprojeto. Daí, esse anteprojeto, ele vai para uma compatibilização e validação entre construtoras, arquitetos, os demais engenheiros envolvidos. Depois que foi validado, ele vai para o projeto básico e, se não for validado, ele volta. Revisão. E aí, compatibilização de novo. E daí, projeto básico, onde a gente faz o dimensionamento, a modelagem inicial. Daí, mais uma vez, compatibilização e validação. Se tem alguma coisa para corrigir, revisão. Não tem mais nada para corrigir, próximo passo, projeto executivo, onde a gente traz a solução final, detalha e documenta. E por último, mais uma vez, compatibilização. Então, é um ciclo de vai e volta, aí onde envolve processos, pessoas e programas. E agora, dentro desses conceitos, o que então um gestor hidrossanitário precisa saber dentro das disciplinas? Aí eu dividi em 8 pilares que um gestor hidrossanitário precisa dominar. Start, então ali relacionamento com o cliente, eu desenvolvi a jornada Hug, né, que é uma metodologia que eu desenvolvi para você se relacionar com esse tipo de cliente, que é diferente do cliente residencial. Precificar, proposta, contrato, briefing com o cliente, concepção inicial ali dentro do Revit, tudo isso está ali dentro do Start. Né? Depois vai o esgoto. Em cima da 8160, a gente vai ver teoria, dimensionamento, modelagem, método do HC, ramais de descarga, ramais de esgoto, tubos de queda, subcoletores, coletores, caixa de gordura, recalque, desconectores. É muito assunto. Daí a gente vai para a ventilação de esgoto, também ainda ali na 8160, a ventilação primária, secundária, alívio das pressões negativas, utilização de VAA, tudo isso muito importante. Águas pluviais tem muito conteúdo que não tem em residencial quando a gente pensa em prédios. A gente se baseia ali na 10.844, vamos falar de laje impermeabilizada, captação em subsolo, calhas, aproveitamento pluvial, dreno de ar-condicionado, que eu estou englobando aqui dentro de águas pluviais, apesar dele ter uma norma à parte, reservatório de detenção, que pode ser conhecido como reservatório de amortecimento de cheias ou retenção também. Tudo isso é muito importante, a parte de recalque. Aí, pilar 5, água fria, 5.626. Então, toda a parte de reservatórios, inferior, superior, reserva técnica de incêndio, tubo pescador, ramais, subramais, colunas de distribuição, zonas de pressão, estação redatora de VRP, pressurização de alta vazão, centro de medição individual, tudo isso está dentro do universo do prédio, no pilar de água fria. Já no pilar de água quente, o mais comum é aquecedor de passagem a gás, que é uma solução ali individualizada, que não precisa de um outro hidrômetro. Então, qual que é a ventilação permanente, a exaustão, como que a gente dimensiona esse aquecedor, qual que é a perda de carga aqui, é uma coisa gritante aqui, como que a gente soluciona? Por último, um gestor hidrossanitário não tem só a questão de normas, de dimensionamento das disciplinas, ele precisa saber detalhar e documentar. Então, fazer um detalhamento bonito através de isométricos, ampliações, vistas frontais, esquema vertical, é a hora de você encantar o cliente com o seu projeto. Por último, você vai documentar. E essa documentação, então, você vai preparar as pranchas que irão para a obra, então, de uma forma organizada, de fácil entendimento, também vai entregar o quantitativo de memoriais. Pessoal, meu primeiro estágio, meu primeiro dia de estágio, numa das empresas que eu passei, trabalhando com prédios, eles me deram um térreo gigante de um prédio e me deram um escalímetro. Tô até aqui com o escalímetro na mão. Tava ali na escala, gente, e eu fiquei ali setor por setor daquele subsolo, medindo com o meu escalímetro. Comprimento de tubo, anotando no meu caderninho. Contando conexão, anotando no meu caderninho. Gente, isso não existe mais.
Isso não existe. Quando a gente trabalha com uma metodologia BIM, a concepção em BIM, isso precisa ser cuspido pelo software para a gente. Enquanto a gente modela, o software já vai contando e no final ele traz um relatório completo para a gente. Né? Então tem que entregar esse relatório de quantitativo de materiais, um memorial descritivo, falando como que deve ser executado o nosso projeto, e um memorial de cálculo apresentando todo o nosso cálculo de uma forma detalhadinha. Então aqui, pessoal, agora eu quero falar do GH, do nosso curso. Então, que a gente já viu tudo que precisa ser um gestor hidrossanitário, vamos falar então desse curso onde a gente vai aprender a trabalhar com projetos hidrossanitários para prédios verticais do zero até o avançado. Então, do zero, gente, você não precisa saber nada. Você não precisa saber de Revit, você não precisa saber de norma, você não precisa saber de dimensionamento. A gente vai pegar do mais básico do básico e ir para o aprofundado. Então, são 340 aulas gravadas, tem 4.800 minutos de aula, 80 horas de aula gravada, 14 minutos é a média de cada aula, tá? Tem aulas com mais, tem aulas que chegam ali com 40 minutos, são poucas, tá? A maioria fica nessa média de 14, e tem aulas com menos, que tem 5 minutos, mas uma média, aí as aulas têm média 14 minutos e um certificado de 120 horas. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco dessa nossa ementa. Vamos ver aqui rapidinho. Vou ler tudo, tá? Você pausa o vídeo e daí você vai lendo aí se você tiver interesse de saber mais passo a passo, tá? Então são 340 aulas, todas já estão gravadas. Eu quero reforçar isso, todas já estão gravadas. Quando você entrar ali para se tornar um gestor hidrossanitário, você clicar e se tornar um aluno, você tem acesso às 340 aulas instantaneamente. Imediatamente você tem acesso a essas aulas, tá? Então vamos lá, concepção inicial, start. Então tem um módulo de bem-vindos, relacionamento com o cliente, então etapas do projeto, organização do projeto, passos iniciais, pausa e olha as aulas se você tiver interesse. Esgoto, a gente tem a introdução a esgoto, então quais são os tipos, documentação que precisa, a coleta e transporte, esgoto sanitário, esgoto de gordura, esgoto de espuma, bombeamento de esgoto. Pausa e dá uma lida aí se você quiser ver aula por aula. Ventilação de esgoto, introdução da ventilação, subsistema, dimensionamento e modelagem. Olha o quanto de aula que tem. No total são 340, pessoal. Águas pluviais, eu acho que isso é um diferencial imenso do nosso curso. Tem muito conteúdo difícil de encontrar por aí, que a gente aprofunda aqui. Introdução, coleta e transporte, esses são os módulos dentro de cada pilar, né? E as aulas. Dimensionamento e modelagem, reservatório de detenção, aproveitamento pluvial, bombeamento pluvial, dreno de ar-condicionado. Água fria, introdução da água fria, reservatórios, abastecimento e distribuição. Olha o tanto de aula que tem de distribuição, gente. Tem 37 aulas só de distribuição dentro do módulo 4 de água fria. É muito conteúdo. Pausa e dá uma lida aí, ó, estação de VRP, pressurizador, tubo pescador, muita coisa mesmo. Água quente, introdução à água quente, aquecedor de passagem, abastecimento e distribuição. Detalhamento do esgoto, ventilação e pluvial, detalhamento da água fria e da água quente. Olha o tanto de coisa que a gente aprende de detalhar dentro do nosso projeto. Documentação do esgoto e documentação da água fria e da água quente. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa ementa completa. Se você teve interesse, você pausa e lê um pouco mais com calma, porque não dá para a gente ler as 340 aulas aqui, mas estão todas listadas aqui se você quiser conhecer. Beleza? E aí, vamos então, além das aulas, 340 aulas, a gente tem 3 bônus especiais dentro do nosso treinamento, gestor hidrossanitário. Um módulo especial com o Eric. O Eric aí é uma referência na representação gráfica do projeto, principalmente se você quiser tornar essas renderizações mais realistas do seu projeto como um portfólio ou divulgar seu serviço nas redes sociais. O Eric vai estar trazendo um módulo onde ele vai ensinar você a fazer detalhes realistas para entregar ali na sua rede social e servir como uma ferramenta eficiente na captura de clientes. Pedro, o que é um detalhamento realista? É isso aqui, ó. Essa imagem aqui, inclusive foi o Eric que fez para o nosso curso, é um detalhamento realista. Então você vai aprender lá no módulo bônus do Eric. Essas daqui, todas que vocês estão vendo, são detalhamentos realistas. Então o Eric que criou essas imagens para a gente, ele vai estar ensinando para a gente dentro do nosso curso. Uma parceria muito boa que a gente vai estar fazendo com ele para que você possa divulgar o seu serviço de uma forma mais bonita, que encante aí os olhos do seu cliente. Além disso, pessoal, a gente tem alguns documentos e planilhas que entregamos para vocês.
tá? Além das aulas. Então, planilha de precificação, modelo de proposta, modelo de contrato, modelo de briefing, checklist completa, então todos os itens que você precisa fazer num projeto hidrossanitário predial, um template exclusivo que a gente fez com parceria com o pessoal da UNMAP, os mapas nórdicos ali, então, para você se orientar dentro de norma, cada disciplina vai ter um mapa nórdico, então dentro de uma única folha você vai conseguir ver quais normas que você precisa, quais os principais conceitos que você precisa entender, o que você precisa fazer de concepção, o que você precisa fazer de dimensionamento, tudo numa vista ali de um mapa nórdico. Planilha de recalque de esgoto, planilha de dimensionamento pluvial, planilha de estudo do aproveitamento pluvial, planilha de dimensionamento dos reservatórios, planilha de sistema de recalque de água fria, planilha de dimensionamento de água fria, de água quente, modelo de quantitativo para você entregar, apesar do Revit exportar para a gente, entrego um modelo para você organizar de uma forma mais bonita para o seu cliente, modelo de memorial descritivo e de cálculo e tantos outros documentos e planilhas. Tem muito mais planilha do que isso. Eu não escrevi todas aqui. E aí, um mês teste do plugin do UNMAP. O que é o plugin UNMAP? O plugin que adiciona a ferramenta para dimensionamento de água fria quente dentro do Revit Map. O Revit Map ele não dimensiona sozinho. Ter que ser através de plugins ou de rotinas no Dynamo, também dá para fazer. E a gente tem essa parceria com o pessoal da UNMAP para que vocês testem por um mês e apliquem ali dentro do treinamento e fazendo sentido para você, você adquira. Ah, Pedro, não quero adquirir o plugin do UNMAP. Tem algum problema? Não, não tem. A gente ensina você a dimensionar através das planilhas que a gente também fornece. Você pode seguir as planilhas, ou você pode comprar um outro plugin, ou você pode comprar uma outra rotina do Dynamo. Aqui a gente tem a parceria com o MAP e um mês de teste grátis para vocês testarem e dimensionarem dentro do Revit, mas a gente dá outras oportunidades aí e ensina de outras formas também o dimensionamento. E aí, pessoal, é tudo isso. Tudo isso vai te transformar num gestor hidrossanitário predial. E tudo isso vai pegar e vai transformar você em um gestor hidrossanitário predial através do método nórdico, onde você vai dominar as normas, onde você vai ter segurança para dimensionar e vai fazer uma concepção em BIM do seu projeto. Então, quer se tornar um gestor hidrossanitário, entrar para esse mercado 10 vezes mais lucrativo que o residencial, aí entrar em vagas para grandes escritórios ou dar um upgrade no seu próprio escritório, né? Conseguir projetos um pouco maiores, eu te espero do outro lado, vem ser um GH e aprender com a gente tudo isso que a gente conversou dentro dessa aula aqui, onde a gente explicou o que você precisa para se tornar um gestor hidrossanitário. Te espero do outro lado, vem ser GH.